Boa noite, guerreiros! Mais um dia de devocional. Hoje é o nosso último dia, né? Toda semana o Espírito Santo mandou fazer segunda, terça, quarta. Hoje nós estamos em Mateus 8. Eu vou estar orando para nós iniciarmos. Querido Deus e Pai, eu venho aqui diante de Ti, Pai, pedir que Teu Espírito Santo se posicione, que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu agora fico como telespectadora do Teu poder, do Teu mover. Pai, desce, Pai, com a Tua nuvem de glória, com a Tua nuvem de unção sobre cada lar, em nome de Jesus, sobre cada vida. Espírito Santo, abre o entendimento de cada um. Revela a palavra para cada um, fala a cada coração aquilo que cada um veio buscar de resposta, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem com a Tua nuvem de glória. Oh, Espírito Santo, flui em mim, através de mim. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, abençoe cada lar, cada família. Vai erguendo colunas de fogo, vai enviando esse exército de anjo, Pai, em cada lar, em nome de Jesus, Espírito Santo, venha convencer cada um da Tua verdade, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai, eu não sou digna nem de desatar as sandálias, Pai, dos Teus pés, Pai, mas tudo isso é graça, é favor imerecido, e eu estou aqui, Pai, em obediência, fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer, mas que as vidas sejam tocadas pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua unção, que essa água viva que jorra dentro de mim venha a ser transbordada em cada lar, cada família que vai se fazer presente ou que vai assistir posteriormente, que sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, boa noite. Hoje o nosso devocional é em Mateus 9. No Mateus 9 está dizendo o seguinte: E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico. Perdão, gente, hoje é Mateus 8, né? Eu tô no Mateus 9 aqui. Mateus 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Quando Jesus ele desceu do monte, né, conforme eu li, ele aproximou dele esse homem leproso, da qual o adorou de joelhos e clamou: Senhor, se for da tua vontade, pode purificar-me. Observe que para obtermos a purificação dos nossos pecados, precisamos fazer como este leproso, nos render aos pés de Cristo e nos arrepender. Porque o arrependimento é a chave para que o Espírito Santo venha nos limpar, nos purificar, purificar nossa alma. Quando nos arrependemos, o Espírito Santo entra e limpa todos os cômodos da nossa alma. Porque a nossa alma é como se fosse uma casa. Então, quando nós nos arrependemos, nós estamos dando liberdade para o Espírito Santo acessar todas as áreas de nossa vida. Espiritual, ministerial, conjugal, sentimental, financeira, profissional. Ele vai entrar em cada área de nossa vida. Se houver ali alguma distorção, ele vai estar limpando. Aquele homem com o corpo tomado pela lepra simboliza como a nossa alma se encontra quando estamos em pecado, com todos os cômodos espirituais sujos, cheios de imundície. O que ele fez, anunciava a natureza e o ministério de Cristo. Ele veio para limpar a nossa alma, ou seja, Jesus ele veio para limpar a nossa alma. Mas Jesus procura corações rendidos e arrependidos, como o daquele leproso que se humilhou aos seus pés e declarou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Cristo, ele procura esse coração que se arrepende, para que ele venha nos limpar, nos purificar, para que a gente venha andar de mãos dadas com o Espírito Santo nessa terra. Ou seja, ele não quer que nós nos conformemos com esse sistema mundano. Deus Pai deseja que tenhamos um coração quebrantado, que nos arrependamos de nossos pecados e abandonemos a velha natureza. Assim, o Espírito Santo vem habitar em nós, limpando os recantos da nossa alma. As brechas são fechadas e o inimigo já não encontra espaço em nossa vida. Ou seja,
Cristo, ele procura um coração humilde, que o reconhece. Um coração como o de uma criança. Ou seja, nós temos que ter um coração como o de uma criança, mas uma maturidade de um homem e de uma mulher maduro, que procura se arrepender, que tem esse coração quebrantado, que o reconhece e percebe que ele veio para isso, para nos limpar, para nos purificar. Ele quer que nós nos arrependemos, ele quer que nós nos rendemos ao seu pé. Quando vê um coração rendido, Jesus estende a mão. Ele não resiste a um coração arrependido. Porque ele é educado, ele não vai te obrigar a você se arrepender. Ele quer que você se arrependa genuinamente, que você o ame de verdade e de coração, abandonando a velha natureza. Como fez, ao tocar o leproso, ele disse: eu quero, seja limpo. Ou seja, ele só está esperando você dizer: Pai, eu me arrependo, eu me rendo, me limpa, me purifica. E ele vai falar o quê? Eu quero, seja limpo. E no mesmo instante a purificação aconteceu. Acontece conosco da mesma forma. Quando nós nos arrependemos, ele vem e fala: filho, seja purificado. E naquele exato momento ele começa a nos purificar, a nos transformar. Quando nos rendemos aos pés da cruz e clamamos por essa purificação, ele responde: claro, eu quero. Ele nos levanta das prisões espirituais, purifica-nos e nos faz beber da água viva. Porque se nós não decidirmos abandonar a velha natureza, nós vamos continuar presos em cadeias espirituais. E quem vai ter ali autoridade, legalidade para nos influenciar vai ser a antiga serpente, a natureza adâmica. Mas quando nós nos permitimos, nós nos arrependemos e rendemos, o Espírito Santo tem total liberdade de nos limpar, de nos purificar e derramar essa água viva dentro de nós. Após permitirmos essa purificação, representada pela lepra, que simboliza o pecado, nojento, contagioso e incurável, somos transformados, pois permanecer no pecado é como desejar aprofundar-se na sujeira. A cura começa com o desejo de sermos limpos, como aquele homem expressou. O nosso Pai Celestial deseja que sejamos limpos. Ele deseja que tenhamos esse coração rendido para querer que as nossas vestes espirituais sejam limpas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Assim, somos forjados pelo fogo, refinador do poder do sangue de Jesus, derramado na cruz. Nossas vestes espirituais, elas são lavadas, limpas e remidas em seu sangue. Pelas suas pisaduras, somos curados física, espiritualmente e emocionalmente. Sabe por quê? Porque quando Cristo ele morreu na cruz por nós, tudo já foi feito. Ele já derramou ali a libertação, a cura. Nós só precisamos nos render, nos arrepender e acessar aquilo que já é nosso por direito. Quando Cristo orientou o leproso a realizar a cerimônia da oferta, era para que aquilo servisse de testemunho para muitos. Esse ato simboliza a redenção de Cristo. Uau, estava apontando para o ministério de Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala que ele veio para cumprir toda a lei. Mas muitos não entendem que foi cumprir espiritualmente, né? Ao nos arrependermos das velhas práticas e decidirmos caminhar de mãos dadas com Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai, Filho e Espírito Santo, deixando para trás a velha natureza do velho Adão, vivemos essa redenção e purificação. Pelas suas chagas, somos limpos, curados e libertos. Ou seja, para nós acessarmos, nós só precisamos nos arrepender, nós só precisamos querer. Que aí o Espírito Santo vai nos limpando e nós vamos acessar aquilo que Cristo derramou na cruz. Porque tudo está feito. Ele nos levanta, nos tira dos cativeiros espirituais e lava nossa mente, nossa alma e todos os sentidos do nosso ser. E é isso que Cristo deseja. Mas ele deseja também que você tenha um coração arrependido, de querer, né, essa limpeza da sua alma. Agora nós estamos em Mateus 8, verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrivelmente tormento. Então Jesus lhe disse:
eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Aqui Cristo quer nos ensinar sobre a fé. E que ela não depende de imposição de mãos ou de estarmos em um lugar específico. Precisamos ter um coração como o do centurião, que reconheceu a autoridade de Jesus e também reconheceu que não era digno de recebê-lo em sua casa. Cristo, ele procura corações assim, que tem fé, que as bênçãos que ele tem para nos derramar não está limitado à imposição de mão ou alguém colocar a mão sobre você, não. Você só vai acessar aquilo que você procura, a cura que você precisa, a libertação que você precisa, a restauração do seu lar, a restauração das suas emoções com a sua fé. Você colocando a sua fé em ação, você crendo que Cristo ele tem toda a autoridade no céu e na terra para mudar a sua situação. Então, ele quer que apenas você deposite a fé nele. Por isso que ele ficou maravilhado com a fé do centurião. Até aquele momento, Jesus não havia visto uma fé como a daquele homem. O centurião não acompanhava Jesus diariamente, tampouco possuía conhecimento bíblico. Por outro lado, ao que conheciam as Escrituras e as profecias, não tiveram fé suficiente para reconhecer que ele era o Messias. Ou seja, em nenhum momento das Escrituras houve uma fé como a do centurião. E olha que ele não tinha estudo bíblico, como os sacerdotes, fariseus, os mestres da lei tinham. Ele não tinha nenhum conhecimento, mas ele reconheceu a autoridade de Deus. Ele reconheceu a autoridade de Cristo. Então, se você reconhecer a autoridade de Cristo, colocar sua fé em ação, você vai receber a bênção que você deseja. Por causa da fé do centurião, ele acessou não apenas a cura do seu servo, mas também a salvação, pois creu que Jesus era o Filho de Deus e que tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Uau, que fé, né? Nós precisamos de uma fé como a desse centurião. Cristo procura um coração humilde, que o reconheça e creia em sua autoridade para decretar transformações na vida de alguém. Aqueles que conheciam a palavra, mas o negaram, no último dia serão lançados para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Escolheram viver sua própria verdade, não a verdade de Cristo, e tampouco creram que ele foi enviado para a nossa purificação e redenção. E ele está se referindo aos mestres da lei, aos fariseus, que tinham todo o conhecimento bíblico, mas decidiram se manter preso na antiga natureza, ficar de mão dada com a antiga natureza, ficar preso a um conhecimento natural e deixando de usufruir de um conhecimento espiritual, de uma palavra revelada. Porque quando nós caminhamos com Cristo, nós não vamos ler apenas uma letra. Pelo contrário, nós vamos ter a palavra revelada. E foi isso que o centurião acessou. Mas esses homens que tinham conhecimento bíblico, eles não acessaram, porque eles estavam presos à letra, eles estavam presos no passado, e o passado nos paralisa, o passado é uma prisão, e infelizmente muitos que não creram, perderam a salvação. Cristo busca corações rendidos, que tenham fé e que a manifestação de seu poder e glória não está limitada a um lugar. Ele deseja que com fé profetizemos a sua glória, a cura, e acessemos aquilo que está no espiritual para ser manifestado no físico. Pois tudo que é físico vem primeiro do espiritual. Se temos fé, ele honra essa fé, pois crer nele exige fé genuína. Ou seja, quando você tem fé, você acessa as coisas que não são como se já fosse. Você acessa aquilo que é seu por direito, porque tudo está feito. Ele derramou tudo na cruz. Então nós só precisamos acessar aquilo que nós buscamos nele. Mas ele procura um coração rendido, que reconhece a sua autoridade e que não é incrédulo. Ele procura corações que têm uma fé genuína, porque para crer nele temos que ter fé. Ele também deseja que tenhamos um coração humilde, que reconheça que nem mesmo somos dignos de desatar suas sandálias, quanto menos de recebê-lo em nossa casa. Mesmo assim, ele deseja nos conceder sua graça e o seu favor, como concedeu ao centurião. Este compreendia o que era autoridade sobre servos e creu que Cristo tinha o poder para libertar alguém com apenas uma palavra. Nós também devemos profetizar e crer na palavra de Deus,
que nos ensina a acessar as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, nós temos que crer que quando nós profetizamos a palavra de Deus, nós temos toda a autoridade para repreender toda a enfermidade, toda a tristeza, toda a angústia e profetizar a glória dele, o avivamento, as bênçãos. É isso que ele deseja. Ele deseja que você tenha essa fé. Ele deseja que você coloque a sua fé em ação dentro da sua casa, profetizando bênção na sua casa e repreendendo tudo aquilo que você está observando que tem tirado a sua paz. Quando acessamos essa fé, acessamos tudo, porque tudo já foi consumado e derramado na cruz por nós. Por isso que ele falou, Telestai, está consumado. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou maravilhado. Ele procura corações que reconheçam sua autoridade, que não se limitam a circunstâncias ou lugares, mas que acessam com fé as realidades espirituais como se já estivessem no presente, porque tudo já foi liberado na cruz. Só precisamos profetizar, crer e acessar com fé, sem duvidar. Jesus, então, honrou a fé do centurião e declarou, vai-te e seja feito conforme a tua fé, porque ele não duvidou em seu coração, mas acessou as coisas que não eram como se já fossem. E naquele mesmo instante o servo foi curado. Por isso que tem um versículo na palavra de Deus, né? Que fala que a fé é exatamente isso, é acessar as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, é trazer o espiritual para a terra, porque o físico, onde nós vivemos, o natural, foi feito a partir do espiritual. Deus, ele fez essa realidade, o tempo, para que nós fôssemos provados para ser aprovado, para que nós reconheçamos a Cristo, para nós termos essa oportunidade de reconhecê-lo, de nos arrependermos, para que ele venha nos limpar, nos transformar e para que nós tenhamos essa fé, para que caminhemos com o Espírito Santo até que ele venha. O centurião sabia o que era autoridade e reconheceu Cristo, que Cristo possuía essa autoridade suprema. Mesmo sem conhecimentos bíblicos, ele decidiu crer e confiar. Uau! E ao mesmo tempo, aqueles que conheciam a palavra de Deus, mesmo vendo os sinais, as maravilhas, escolheram permanecer no natural e não acessar os mistérios do Espírito. Agora, nós estamos no verso 14 do capítulo 8. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. O profeta Isaías disse, dando seguimento na leitura, vocês vão observar que tem essa parte, né? Mas eu quis só trazer o início para vocês entenderem o contexto. O profeta Isaías disse que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Sabe o que significa isso? Que tudo já está feito e só precisamos acessar essa verdade. E como acessamos? Reconhecendo Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nos arrependendo dos nossos pecados, falhas, iniquidade e transgressões. Assim, o Espírito Santo terá total liberdade para limpar e lavar todos os cômodos da nossa alma. Ou seja, nós apenas temos que nos arrepender para que o Espírito Santo venha nos lavar, nos purificar, nos transformar. Há enfermidades que elas são espirituais, colocadas ali pelo inimigo para nos aprisionar. Mas quando reconhecemos Jesus, onde há o Espírito, ali há a liberdade. Uau! Ele começa a nos limpar de dentro para fora. E ele não apenas traz uma cura para o espiritual, ou seja, ele não apenas ressuscita o espiritual, ele cura também o nosso físico, mental e cada parte do corpo e órgãos, porque tudo já está consumado. Cristo, ele já derramou tudo na cruz. Então, quando nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso espírito ele é vivificado. E o Espírito Santo tem total liberdade, quando nós nos arrependemos de coração, de limpar todas as áreas e cômodos da nossa alma, porque tem muitas enfermidades que elas são espirituais, colocadas ali pelo inimigo para te aprisionar, para que você não usufrua da realidade espiritual, para que você não usufrua da manifestação de Cristo derramado ali na cruz. Então,
Tem muitas pessoas que decidem ficar no natural e esquece desse presente maravilhoso de ter uma vida plena, de acessar ali a cura para todas as áreas de nossa vida, tanto física, mental e cada parte do nosso corpo. Porque quando nós damos total liberdade para o Espírito Santo, quando nós nos arrependemos, ele vai nos limpando, ele vai curando nosso emocional, ele vai curando o nosso físico, ele vai restaurando cada parte do nosso corpo. Porque foi para isso que Cristo veio. Ele quer que nós sejamos plenos em todas as áreas de nossa vida, para que o nome dele seja glorificado através do seu testemunho. Porém, quando insistimos em permanecer na velha natureza, andamos de mãos dadas com o velho Adão e praticando as antigas atitudes que nos aprisiona ao sistema mundano. Nosso corpo adoece, porque a raiz ela é espiritual. Muitas vezes é o inimigo de nossa alma que lança essas enfermidades para nos aprisionar. E por que ele lança essas enfermidades? Porque como a pessoa ela deseja permanecer no natural, ela acaba praticando atos que não agradam a Deus. Ela não está em conformidade com a palavra de Deus. E ela está abrindo ali a janela da alma dela, que são os nossos 5 sentidos. Então o inimigo ele tem total abertura e legalidade para atuar, tanto no emocional, físico, e trazer todo tipo de enfermidade. E é o inimigo, deixa eu ver aqui. Uma das mais comuns hoje é a enfermidade mental. Ansiedade, que prende no que faz com que você fique pensando no futuro, né? Preso, pensando muito no futuro. Depressão, que te aprisiona no passado. E é isso que o inimigo da nossa alma quer. O inimigo de nossa alma quer que a gente fique ansioso, preocupando demais com o futuro. Ele quer que a gente fique pensando demais no passado. E isso é diagnosticado como uma depressão. Ele quer que você fique estressado, que é o excesso do presente, tentando apressar aquilo que tem seu tempo certo. Ou seja, a palavra de Deus fala que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, quando a gente está ansioso, a gente não está em concordância com a palavra de Deus. A gente tem sim que planejar o futuro, fazer a nossa parte, mas isso não pode tirar a nossa paz. Tudo aquilo que tira a nossa paz não é Deus. Não é Deus. Cristo, ele quer a gente livre. Tudo já foi consumado lá na cruz para que a gente viva uma vida em liberdade. Ele quer que nós sejamos livres, porque onde há o Espírito aí é liberdade. Então, quando você dá total livre acesso para o Espírito Santo lavar a sua alma, lavar todos os cômodos, físico, mental, seu corpo, seus órgãos, ele vai lavar e você vai ter uma vida plena e o nome dele vai ser glorificado. Porque você vai estar espelhando a divindade de Cristo. Cristo não quer que vivamos presos ao passado, nem acelerado pelo futuro. A palavra de Deus nos ensina que há tempo para todas as coisas, e a pressa é inimiga da perfeição. Cristo deseja que tenhamos uma vida equilibrada, sabendo esperar e confiar no tempo certo de Deus. Tanto é que tem um versículo na palavra de Deus, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Cristo, ele veio trazer o equilíbrio. Quem veio trazer o desequilíbrio na nossa vida, no nosso emocional, físico, trazer o desequilíbrio ali nos nossos 5 sentidos, para que nós venhamos abrir as nossas portas espirituais, é a antiga serpente, para que nós fiquemos presos a essa natureza, a esse sistema mundano. Mas Cristo, ele veio quebrar tudo isso. Ele veio te mostrar e nos mostrar que você pode sim ter uma vida equilibrada, você pode sim ter uma vida plena, você pode ser feliz. Por quê? Porque você vai estar vivendo a natureza que ele veio trazer, que é a espiritual, que é ter um caráter transformado, é ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe esperar o tempo certo, é uma pessoa que confia, que descansa na presença dele. Jesus nos deixou um exemplo de como carregar a glória. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mostrou que ao decidirmos reconhecê-lo, nós somos selados pelo Espírito Santo e forjados pelo fogo refinador. Também podemos carregar esta glória. E onde estivermos, a enfermidade terá que bater em retirada por causa da presença, da glória de Deus que está em nós. Pessoas ao nosso redor, elas serão libertas porque estaremos caminhando com o Espírito Santo, porque decidimos caminhar com a glória de Deus. E a sombra dele em nós
tocará vidas, curará, libertará, assim como aconteceu na casa de Pedro, onde sua sogra foi tocada e a enfermidade teve que ir embora. Aí o Espírito Santo de Deus estava me falando que não foi um toque físico, foi um toque espiritual. Jesus, ele entrou na casa, porque quando Jesus entra na casa, a glória chega, a unção chega, o poder chega, e não tem enfermidade que permaneça, não tem inimigo, não tem demônio que permaneça no local. Ele vai ter que se expressar e vai ter que sair no nome de Jesus. Então, quando nós decidimos caminhar com esta glória, nós também faremos o que ele fez, nós faremos obras maiores, e o demônio não vai resistir. A unção, que está dentro de você. Então, almeje caminhar com esta glória, porque você também vai fazer o que Cristo fez. Quando você chegar nos lugares, as enfermidades vão ter que bater em retirada, os espíritos vão ter que bater em retirada e você não vai precisar fazer nada, porque a sombra do Espírito Santo vai tocar aquela pessoa, porque você vai estar caminhando com o poder, com a glória de Deus. Aleluia. Na mesma hora, ela se levantou. A febre a deixou e ela passou a servir. E esse também deve ser o nosso coração. Servir com a glória, caminhar com Cristo, abandonar a velha natureza, se arrepender das práticas que nos aprisionam e permitir que Deus nos refine, nos forge a mentalidade e de acordo com a divindade de Cristo. Então, onde estivermos, serviremos com amor, com glória, e o mal terá que recuar, as enfermidades terá que ir embora, e você se tornará uma referência, assim como Cristo foi a nossa maior referência e é a maior referência para nós. Outras pessoas desejarão ter esse coração disposto igual ao seu e a carregar a glória e o poder para que outras vidas sejam impactadas, curadas e libertas. E esse coração de servir que Deus procura, porque pelas pisaduras dele fomos sarados, curados e tudo já está feito. Ele falou na cruz, telestai, está consumado, tudo está feito, mas ele quer que tenhamos um posicionamento. Agora, nós estamos no verso 18 de Mateus 8. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Cristo então respondeu que veio para servir e não para ser servido. Então, Cristo estava mostrando ali para aquele mestre que ele não veio para ser servido, que ele veio para servir, que ele procura esse coração para servir, para caminhar com a glória, que não se preocupa com as coisas deste mundo. Mencionando que nem mesmo tinha um lugar para repousar a cabeça, pois vivia em prol do ministério. Ele queria saber se aquele escriba estava disposto a ter um coração voltado para servir, sem se preocupar com este mundo, que não é preso às coisas materiais, deixando de viver para si mesmo e passando a viver para o reino de Deus. E o outro discípulo aproximou-se e disse: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Com isso, Cristo nos ensina que para segui-lo precisamos abrir mão dos velhos hábitos, da velha natureza. Nós precisamos soltar a mão do antigo Adão, das práticas religiosas e vazias. O evangelho que ele nos trouxe é transformador. É uma verdadeira metanoia, uma renovação de mente. É não se conformar com este mundo e seus padrões, mas abandonar a velha natureza e viver a vida de Cristo. Foi isso que Cristo quis nos ensinar. Agora, nós estamos no verso 23 de Mateus 8. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio ao mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco, e ele contudo dormia. Aqui Cristo disse aos discípulos: Por que estáis com tanto medo, homens de pouca fé? Ele nos ensina o evangelho que nos preenche com o amor do Pai. Quando nós estamos preenchidos com o amor do Pai, o mal bate em retirada. Quando deixamos de viver segundo a velha natureza e passamos a viver segundo a natureza de Cristo, somos envolvidos por este amor. E o medo precisa bater em retirada. Ou seja, quando caminhamos com Cristo, abandonamos a velha natureza, nós somos cheios do poder de Deus, da unção de Deus. Ele nos enche de ousadia, de coragem. E o medo não tem domínio sobre nós, porque nós vamos ter uma proteção
celestial, que é a unção. Ele vai derramar ali a unção do amor sobre nós. E o medo não vai ter mais poder sobre nós, vai bater em retirada. Mas para isso precisamos passar pelo fogo refinador. Reconhecer que onde há amor, o medo não pode permanecer. O medo é uma característica do sistema mundano, ou seja, da antiga serpente, que tenta nos limitar e aprisionar nossa fé. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer nos aprisionar no medo, para que a nossa fé ela seja limitada. Quando permitimos que o amor nos preencha, somos tomados de coragem e ousadia para enfrentar aflições, tribulações, ventos e tempestade. Além disso, para cumprir aquilo que ele mandou você cumprir. Para você cumprir o seu propósito, o seu chamado. Para você fazer aquilo que ele mandou você fazer. Você vai estar tão preenchido de amor que você não vai se preocupar com as críticas. Você não vai se preocupar com as perseguições. Você vai ter ousadia e coragem de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque ele conta com você. Jesus nos disse que passaríamos por isso, ou seja, pelas aflições, mas também nos mandou ter bom ânimo. Esse bom ânimo é o fruto do seu amor em nós. E como alcançamos isso? Através do relacionamento diário com ele. Assim ele vai nos forjar, vai forjar o nosso caráter, vai nos fortalecer e nós vamos ser soldados fortes, resistentes. Então, cada circunstância que você passa, olhe para uma perspectiva diferente. Tudo coopera para o bem. É para te deixar forte, para te fortalecer. Porque Deus, quando você decide caminhar com Deus, ele não vai permitir nada que não seja da vontade dele. Então, se você está passando por um vendaval, por uma tempestade, saiba que é porque ele acredita em você. Porque ele vê potencial em você. Porque você é um soldado forte. Ele quer forjar o seu caráter. Ele quer te fortalecer. Para que você venha ser preenchido por este amor. E essa coragem. Cristo não quer que nos conformemos com este mundo, onde o sistema quer que vejamos apenas a circunstância. Olha como o inimigo de nossas almas é sujo. Ele quer que nos prender na circunstância. Ele quer que olhemos a circunstância. Ele não quer que nós olhamos por um olhar espiritual de que tudo é permissão de Deus e que tudo coopera para o bem. Como os discípulos olharam para a tempestade, mas ele espera que tenhamos um coração disposto a ser forjado pelo fogo refinador. Aqueles discípulos, eles estavam sendo forjados pelo fogo refinador, para eles serem resistentes para o ministério que viria. Eles precisavam ter uma estrutura espiritual. Só que na hora eles não entenderam, mas Cristo está falando com você, o Espírito Santo, para você entender que tudo coopera para o bem e que isso faz parte da forja, do fogo refinador. Então, para que sejamos fortalecidos e passemos a viver a partir do espiritual. Mesmo no processo, o amor nos enche de coragem e força para enfrentar o que há de vir. Então, ele te enche de força, de coragem, de ousadia. Ele fortalece o seu emocional para que você venha suportar. Para que ele venha te encher de autoridade de resistência. É isso. Cristo, ele veio trazer um evangelho da qual nós somos filhos maduros. Que passamos pela circunstância e entendemos que faz parte do fogo refinador, da forja, para que nós sejamos resistentes. Porque nós somos seres espirituais. Ainda estamos neste mundo, mas ao reconhecê-lo e nos arrependermos, ele transforma a nossa mente e nos fortalece. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. As tribulações não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Olhe por uma perspectiva diferente. Quando você olhar para a situação que você está passando, olhe por uma perspectiva diferente. Porque está apontando para o seu destino profético. Ele conta com você. E ele deseja te forjar, derramar sobre você estruturas. Cristo foi um soldado forte. E ele deseja que nós sejamos esse soldado forte e resistente. Porque ele passou por perseguições, tribulações. E fora quando ele foi passar pelo processo da crucificação. Cuspiram nele, bateram nele, pegaram a roupa dele. Enfim, você acha que não vai ser diferente conosco? Nós vamos passar pelas mesmas situações. Ele falou que nós passaríamos, mas ele acredita em nós. Porque Cristo foi um soldado forte. Cristo, ele cumpriu o propósito dele, ele deseja que você cumpra o seu propósito, sendo um soldado forte, passando pela tempestade, revestido de poder, de unção e na presença dele. E nos deixou esse exemplo. Quando caminhamos com a glória, somos cheios de amor, poder, unção para vencer as circunstâncias. Ele fortalece o nosso emocional, toca o nosso espírito e passamos a olhar de cima, ou seja, ele permite que nós olhemos as circunstâncias, as situações de cima, buscando
o que podemos aprender em cada uma delas. Agora, deixa eu ver. Cristo nos ensina a descansar em seus braços. Esse descanso representa, porque aqui não fala que Cristo ele estava dormindo? Então o Espírito Santo me falou que ele está querendo ensinar que esse dormir não é no literal, ele é espiritual. Está nos ensinando a descansar em seus braços de amor. E esse descanso, representa um relacionamento íntimo com ele. Então, nós só vamos ter esse descanso quando nós nos relacionamos com ele. Assim nós não vamos nos preocupar, porque vai estar na mão dele. O controle não vai estar na nossa mão, ele quer que a gente solte o controle. Ele quer que a gente entregue o controle da nossa vida nas mãos dele. Quando temos essa intimidade, confiamos em suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Ele fortalece nosso emocional, torna-nos mais resistentes e a tempestade não nos derruba. Uau! Porque confiamos em sua providência enquanto agimos. Ele reage a nosso favor. Enquanto você reage lá no relacionamento íntimo, dobrando o joelho, se relacionando com ele, sendo forjado pelo fogo, refinador, ele vai pelejando as suas batalhas. E você vai descansando nos braços dele, você não vai nem sentir quando a fé já passou a tempestade e você foi aprovado e recebeu ali uma nova armadura espiritual, uma nova patente espiritual. Deixa eu ver aqui. Ele fortalece nosso emocional, torna-nos mais resistentes, né, conforme eu falei pra vocês, porque confiamos em sua providência. Enquanto agimos, ele reage, né? Agora, dando seguimento, precisamos passar por esse processo, para que nossa fé, ela seja forjada e sejamos revestidos do seu amor. Ele deseja que nós sejamos revestidos deste amor, mas nós não vamos ser se nós não termos um relacionamento com ele. Porque o relacionamento íntimo significa o descanso que Cristo estava lá no barco, mas ele estava descansando, ele estava repousando, e não é no literal, é espiritual. Assim, não recebemos os dardos e setas do medo, mas sim coragem e graça para vencer os dias difíceis, mesmo que estejamos limitados ao tempo presente. Chegará o dia da glorificação, mas hoje temos o favor e a graça de viver a partir do espiritual. Ou seja, Cristo não quer que você se conforme com o natural, ele quer que você viva a partir do espiritual. Para que você venha a ser transformado, porque vai chegar um dia que nós vamos receber esse corpo glorificado. Ao reconhecê-lo e nos arrependermos, somos revestidos com essa graça, esse amor, unção e poder. E nós só vamos conseguir quando nós repousamos em seu braço de amor, quando nós praticamos ali o relacionamento diário. É onde representa o que Cristo estava fazendo, que ele estava dormindo. Por quê? Porque ele estava confiando no Pai dele que aquilo dali ia passar. Então, as mesmas tempestades que Cristo passou, nós iremos passar. Jesus deseja que não fiquemos presos ao natural. Então, solta a mão ali da sua antiga natureza, do velho Adão, que nos limita às emoções e à lógica do sistema moderno. É isso que o inimigo quer. A antiga serpente quer que nós fiquemos presos a esse sistema, aonde a gente fica preocupado, aonde a gente fica angustiado, aonde a gente quer resolver com a força do nosso braço. Não é isso que Cristo quer, não. Cristo quer que nós confiemos, que olhemos para ele, que descansemos. Porque quando nós vamos para a presença, ele nos enche dessa graça, dessa confiança. Ele quer que nós refugiemos nele e inclinemos nossa vida para o espiritual. Ali, no processo de forja, ele nos fortalece, nos transforma em soldados valentes para a batalha do dia a dia. Pois sim, precisamos vencer diariamente. Cristo, ele já nos deixou claro que nós passaríamos. E ele passou. E ele venceu. Nós venceremos, mas venceremos com ele. Quando nós deixarmos de achar que nós vamos vencer as circunstâncias, os vendavais, as tempestades com a força do nosso braço. Agora, nós estamos no verso 28 de Mateus. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. Cristo caminhou na terra com glória, com o Espírito Santo. Ele carregava uma unção que despedaçava o jugo, e ele deseja que nós carreguemos essa unção. Onde havia pessoas encarceradas por demônios, aprisionadas, esses espíritos gritavam. Ele não precisava dar nenhuma palavra de comando. Ele não precisava fazer nada. Quando ele chegava, o ambiente era tomado pela glória. Ele deseja que a gente caminhe com essa glória,
que aonde a gente chegar, a glória chega e o demônio que está ali vai ter que, não vai resistir à glória, vai gritar. Inclusive declaravam que temos nós contigo, ó Filho de Deus, porque eles não resistiram ao poder e à glória, e Cristo não precisou fazer nada. Cristo, ele não quer que a gente faça nada. Ele quer apenas que nós buscamos essa presença, a glória, que caminhemos a glória, essa unção que despedaça o jugo, porque aonde a gente chegar, a glória vai chegar e o demônio vai ter que bater em retirada, ele não vai resistir a essa unção, o poder que está sobre você. E ele vai gritar e vai ter que sair no nome de Jesus, porque aí você só vai dar uma palavra de comando, sai em nome de Jesus. É exatamente isso que Cristo espera dos seus filhos, que carregamos essa presença gloriosa. Ele deseja que caminhemos com essa graça, com esse poder, com essa unção que despedaça o jugo, assim como ele libertou homens de prisões espirituais. Ele espera que nós também sejamos instrumentos de libertação. Para isso, precisamos passar pelo fogo refinador, então se permita passar pelo fogo refinador. Para andarmos com a sua glória, com o seu poder, a fim de que vidas sejam libertas do cárcere espiritual. Pois onde há o Espírito Santo, onde há o Espírito, ali há liberdade. Quando caminhamos com esse poder, o Espírito Santo se encarrega de operar a libertação, de operar os milagres. Ele transforma vidas. Aqueles 2 homens possuídos tiveram sua eternidade mudada porque tiveram encontro com a glória, tiveram encontro com o poder de Deus. E você também, Deus, ele deseja que você caminhe com essa glória, com este poder, para que vida não saia de prisões espirituais e a eternidade dela seja mudada. Porque muitas das vezes a pessoa está tão aprisionada e essas prisões e cadeias deixam elas cegas espiritualmente. Eles viram Cristo, o reconheceram, arrependeram-se e passaram a viver no espiritual, não mais no natural. Os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade e anunciaram o que havia acontecido. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicaram para que Cristo se retirasse da região. Isso revela corações que escolheram permanecer na velha natureza, andar de mãos dadas com o antigo Adão, não com o novo Adão que é Cristo. Tiveram encontro com aquele que poderia transformar a eternidade deles. Mas preferiram negar, permanecer no pecado e rejeitar o arrependimento, preocupado com as coisas dessa terra. Mas Cristo nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, não se conforme. Ele deseja que o reconheçamos e nos arrependamos de coração, para que ele nos lave e possamos andar em sua glória, com seu poder, com a sua unção, a fim de que outras vidas sejam impactadas por esta unção, esse rio, essa água viva que transborda dentro de você, que jorra dentro de nós, transbordará para tocar outras pessoas. Ou seja, Cristo conta com você nesses últimos dias. Jesus já está voltando. Mas para isso nós precisamos nos arrepender de coração, permitir passar pela forja, porque nós precisamos ter estrutura espiritual. E também para que ele venha derramar essa unção de amor, de coragem, de ousadia, de poder, de unção que despedaça o jugo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Glória a Deus. Que Jesus abençoe vocês poderosamente. Eu vou estar orando por vocês. Querido Deus e Pai, eu louvo e te agradeço, Pai, pelas almas, pelas vidas que fizeram presente, Pai. Abençoe os teus filhinhos. Derrama unção, Pai, sobre os teus filhos que despedaça o jugo, Pai. Fortalece os seus filhos espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus, sustenta os teus filhos. Erga colunas de fogo, Pai, sobre cada lar, cada família. Em nome de Jesus, Pai, que eles também possam andar com esta unção, Pai, com este poder, que eles sejam tocados, Pai, pela unção do Espírito Santo, e que essa unção, Pai, essa água viva venha transbordar, que eles venham ansiar, Pai, carregar a Tua glória, a Tua unção, como Cristo carregou o Espírito Santo, que eles sejam tocados agora pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoe cada lar, cada família, Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Eu agora, papai querido, profetizo cura emocional, cura física. Derrama, Pai, a cura, Pai, sobre o mental de cada um, sobre o corpo físico, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida espiritual. Restitui a vida espiritual dos teus filhos, Pai, que eles sejam tocados agora pelo teu poder, Pai, pela tua unção, que eles anseiem caminhar com a tua unção, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam instrumentos nessa terra, Pai, para que
que eles também venham preparar o caminho para a volta do seu filho, porque o Senhor já está voltando, Pai. Revista os seus filhos da armadura, que eles tenham uma excelente noite, que eles continuem, Pai, sendo, Papai querido, impactados por esta unção e por este poder, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda honra, toda glória a Ti, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Eu não sou digna nem de desatar suas sandálias. Tudo isso é graça, tudo isso é favor e merecidos. Derrama sobre cada vida o seu avivamento na vida espiritual, ministerial, conjugal, financeira e profissional. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.